Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, a gente fala de futebol, mas do lado inovação do futebol. Tem tecnologia em mais lugares do que a gente pode imaginar, desde os scouts até as experiências que aquela instituição pode promover para a sua torcida. Desde a hora que você está pensando em assistir o jogo, quando você compra o ingresso, quando você está lá no estádio. E depois também, todos os compartilhamentos, engajamentos, enfim, tem muita coisa de tecnologia no esporte e vai aumentar para ajudar a gente a enxergar o que vem pela frente e também como estão as coisas nesse momento. Está aqui comigo José Oliver, que é Head de Inovação do São Paulo. Seja muito bem-vindo. Um prazer, André. Espero poder contribuir aqui com vocês hoje. Oliver, tem tecnologia no esporte mesmo ou isso é falácia de apresentador de programa de tecnologia? Boa. Uma boa pergunta para começar. Assim, tecnologia, ela sempre permeou o futebol. Não é de hoje, né? Mas quando a gente fala das tecnologias mais de ponta de hoje em dia, existem vários tipos de clubes que estão em vários patamares diferentes. Então, ela sempre vai estar permeando algum momento do clube, seja, como você citou, no scouting, que é a busca por atletas, ou seja, na saúde. A saúde ela é muito tecnológica hoje dentro de um clube de futebol, principalmente porque o principal ativo é o atleta. Então, uma vez que um atleta está machucado, sem tecnologia a gente não consegue trabalhar essa recuperação de forma mais rápida. Então, existe tecnologia sim. Existe uma entrada grande para a possibilidade das novas tecnologias, que acredito que a gente vá falar em algum momento sobre elas, mas tem tecnologia sim no futebol, com certeza. Legal, você falou de scouting, o Botafogo está fazendo muito sucesso nesse momento. Tem um departamento de scouting que faz um trabalho bastante bem sucedido, não só no sentido de encontrar peças, jogadores que se encaixam no sistema do time, na filosofia do time, mas também de encontrar jogadores baratos, em final de contrato. São oportunidades que aparecem e que um departamento de scouting bem feito pode ajudar a encontrar. Aonde mais um scout bem feito pode ajudar um clube? Vamos lá, existe uma questão dentro de um clube que é o caderno metodológico. Cada clube tem um jeito de jogar diferente, então dentro de casa ele joga de um jeito, fora de casa ele joga de outro, e os grandes clubes eles têm o mesmo padrão jogando tanto dentro quanto fora de casa. E uma das formas de fazer isso acontecer é você olhar de forma aprofundada os dados, né? E quando você olha esses dados e você consegue entender quais são os seus gaps dentro de um clube de futebol, fica mais fácil você bater com dados de mercado para analisar de fato se aqueles atletas podem ou não servir dentro daquele clube, dentro daquele time que você quer entregar dentro de campo com um resultado muitas vezes planejado pela toda a equipe como estratégia de clube. Então, é necessário ter tanto essa visão interna de quais são os nossos déficits hoje dentro do campo e também fazer bem feita essa visão de mercado para saber quais são as peças necessárias para suprir. Um bom scouting, né, uma área bem feita de scouting, ela vai saber muito bem onde buscar fazendo essa relação com o mercado, porque muitas vezes você não precisa do atleta mais caro, né, na situação de mercado, você precisa do atleta certo que cabe dentro do seu time e que está dentro das expectativas que você espera entregar dentro de campo. Então, acho que esse é o grande avanço hoje de alguns clubes que estão conseguindo fazer isso muito bem, porque você diminui custo na hora de contratar e você consegue muitas vezes trazer um atleta funcional, barato e que dentro do performance dentro de campo ele também vai subir o preço dele e você ganha depois também na venda desses atletas. Bom, como meu sotaque não engana, não me deixa mentir, eu sou carioca, sou flamenguista e ouvi por muito tempo o Tite falando que o atleta tal já estava prestes a se machucar, que tinha que rodar o time, que tinha que botar a gente para descansar. E naquela Libertadores agora aqui, a gente sofrendo para se classificar na fase de grupos com o time reserva ou parcialmente reserva em vários momentos. E meu coração preto e vermelho quase parou. Imagina. Dá para prever isso mesmo? Como funciona essa questão da saúde e do atleta no que diz respeito ao uso de tecnologia para ajudar o técnico a tomar esse tipo de decisão? Vamos lá.
Tem vários pontos dentro dessa tua pergunta, né? O primeiro, quando a gente fala da prevenção, né? Como eu falei, um dos principais ativos é o atleta. E uma vez ele fora de campo, é como se nós não tivéssemos todo o potencial para poder entregar aquilo que um time quer entregar dentro de campo. Eu sempre escutei, estando de fora de futebol, como torcedor, nós vamos poupar aquele atleta, então ele não vai jogar o próximo jogo. Isso para mim me gerava uma inquietude. Como assim? Eu trabalho todo dia, como que o atleta não pode trabalhar todo dia também? Então, mas hoje, dentro do esporte, eu percebo e começa a ter essas ligações de que poupar um atleta, por exemplo, faz muito sentido na estratégia de um time quando ele vai ter jogos mais difíceis. E por times reservas, muitas vezes, com esses dados, você consegue trazer uma entrega próxima do que você tem com um time totalmente titular, de primeira categoria, com alguns atletas que têm semelhanças de formas de jogar. Então, assim, existe como você prever. Existem muitos dados hoje em dia. É a nova fonte hoje dos clubes de futebol. Muitos sabem como fazer isso, outros não estão conseguindo ainda, porque tem um processo de educação, de cultura, de como que esses preparadores faziam para como eles podem fazer hoje. Mas a tecnologia está vindo aí para poder abraçar até na mudança de cultura também. Como você fazer isso de uma maneira mais facilitada. Então, esses treinadores que têm essas percepções, esses cabelo em pé nos próximos jogos de ter que fazer essas substituições, a tecnologia está aí para dar esses insights que muitas vezes eles estão ainda não conseguindo pensar. E quando a gente fala da experiência, vou fazer aqui algumas comparações. O Vicentini, quando era presidente da NBA, conversou muito com a gente aqui sobre como criar uma experiência diferente com o uso da tecnologia para o fã de basquete brasileiro, que está longe dos jogos, mas que precisa se aproximar dos atletas, precisa ter uma estrutura de social media que faça engajamento, que crie um engajamento com um clube preferido, com um atleta preferido, que é o que normalmente acontece na NBA. Muitas vezes você torce mais pelo atleta do que pelo clube quando está em outros países. Se o Stephen Curry muda de clube, você acaba torcendo, que aconteceu com o fenômeno LeBron James. E a galera foi trocando ali os clubes de preferência à medida que ele foi também mudando ao longo da carreira. O que dá para fazer em relação ao futebol? É uma estrutura diferente, as pessoas torcem de fato pelo clube, mas o clube precisa se aproximar, especialmente quando a gente olha o Brasil com dimensões continentais. E a gente pode usar a tecnologia para aproximar o torcedor do seu clube? Totalmente. E deve ser, de fato, a bola da vez para os esportes em geral, não só para o futebol em si, mas muito na nomenclatura do sportainment, né, que é a junção do entretenimento com o esporte. O futebol ele vem tentando trazer de forma mais de ecossistema a junção de todos esses torcedores. Eu falei que um dos maiores ativos é o atleta e o outro maior ativo é o torcedor. Então, nós estamos falando, no exemplo do São Paulo Futebol Clube, uma base de torcedores estimada em 22 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. Então, muitos não estão no Brasil, né? Muitos não estão no estado de São Paulo, e aí vem como clube essa possibilidade de como que eu também impacto essa pessoa que está longe, que ela não vai ao estádio. Um dos nossos ativos é o estádio. Mas como ela não vai ao jogo, ela não participa do match day, ela participa disso dentro da casa dela. Então, como que eu posso impactar essa pessoa também? E começa a vir as ações de fan engagement, que seja você mapear essa jornada do torcedor e começar a colocar pílulas do clube de futebol envelopadas como produto, envelopadas como serviço, envelopadas como entrega também, para poder facilitar essa entrada dele dentro daquele mundo. Uma das coisas que vem acontecendo com o basquete, por exemplo, que é um bom panorama para a gente poder pegar de semelhança, é a realidade virtual, né? A realidade aumentada. Então, as pessoas conseguem, na sua casa, muitas vezes, conectar, botar o óculos de VR e assistir ali, atrás da cesta de basquete, os jogos da NBA. Então, são coisas nesse sentido, que são pequenas pílulas que vão começar a vir dentro do esporte em geral, e aí o futebol, por toda a sua paixão que é envolvida e a robustez que tem, principalmente aqui no Brasil, a gente deve começar a colocar essas experiências para poder colocar todo mundo na mesma página quando fala de entregar, uma vez por todas, essa experiência nova para o torcedor. Sabe que eu testei o Apple Vision Pro
numa partida de basquete é um negócio absolutamente assustador. É muito diferente da experiência de realidade virtual e aumentada que eu já tinha tido. A capacidade imersiva que eles construíram, porque capturam a imagem de forma diferente também, constroem aquele conteúdo em outro formato, é absolutamente assustador. Eu imagino que vocês vão usar esse tipo de recurso à medida que ele for ganhando espaço na sociedade. Hoje a gente ainda tem muito pouca coisa de base instalada, mas, inevitavelmente, para alguma direção isso vai. Provavelmente a Apple vai descer um pouquinho a qualidade ou criar algum produto mais acessível, mas a gente vai certamente encontrar esse tipo de solução no mercado. Agora, eu fico pensando nas startups. O Brasil tem uma característica de inovação muito mais pautada em tecnologia da informação do que em deep techs. A gente está aqui falando de realidades imersivas, mas existem muitas oportunidades de conectar startups na jornada de inovação de um clube de futebol. Aonde você enxerga essas oportunidades num prazo mais curto? Ótimo. Esse é exatamente a jornada que a gente quer entregar dentro de um clube de futebol como uma diretoria de inovação. Então, como uma diretoria de inovação que nasce nessa última gestão, ela se torna ponte importante do negócio, vindo também pela toda uma parte técnica que tenta trazer isso para dentro do clube. Então, temos uma diretoria própria para isso, que olha para esses detalhes, meu diretor Eduardo Alfano, que toca também esses pontos para tentar conectar as startups. Quando a gente fala de startups, a gente fala que ela deve ser boa, mas deve ser funcional também, porque não adianta ela ser ótima, mas não está no momento que o clube, como cultura, vai conseguir pôr isso para dentro. Então, quando a gente olha para uma startup, nós temos um processo que daqui a pouco nós vamos também fazer um novo modelo aí no futebol brasileiro, pelo São Paulo, que vai nos ajudar a aproximar também com startups, que vai facilitar essas entradas. Elas entram dentro de um clube de futebol, principalmente para olhar uma profissionalização de gestão. Então, tem serviços básicos hoje em dia que algumas startups oferecem que podem ser colocadas para dentro de um clube para olhar esse clube como instituição. Então, desde gestão, financeiro, RH, tem toda essa ponte que ainda é necessário elas entrarem e trabalhar uma profissionalização dentro do futebol. Mas tem também uma frente que é a frente de novos negócios. Então, a gente acredita muito em fazer negócios não para somente o clube, mas pelo clube. Então, muitas vezes um novo produto, uma nova solução por meio de uma startup que tem um modelo muito mais rápido de entrega, ela se pluga dentro de um clube de futebol e ela pode virar um produto de portfólio, de prateleira, para essa base de 22 milhões de torcedores que a gente tem hoje. Então, tem até uma frase que a gente fala que é assim, quando as marcas elas se conectam num clube de futebol, elas enxergam como um canal de distribuição. Mas nós queremos ser também um ecossistema de soluções, para que esse torcedor se sinta amparado com soluções práticas para o dia a dia dele. Eu brinco que por que às vezes um torcedor ele deixa de utilizar um banco brasileiro muito robusto e ele parte para utilizar um banco que um clube de futebol está utilizando? Porque ele tem paixão e ele confia que aquele clube pode entregar. E aí onde entra as startups, que a gente pode pensar em novos produtos e utilizando um clube como trampolim para poder atingir novas pessoas, fazer uma renovação de base. Como você falou, muitos torcedores estão nascendo e acompanhando jogadores. Então, como que a gente também impacta essa nova geração que está vindo, seja com as tecnologias mais imersivas, seja com experiência, seja onde eles estão, que são os jogos também, os games, mas também entregando serviços que estão no dia a dia deles. E aí é onde as startups podem ser fundamentais para esse processo. Vamos continuar aqui nossa navegação pelas tecnologias e tentar enxergar como cada uma delas se conecta a essa jornada do torcedor e a um clube de futebol. Vou te perguntar dos NFTs. A gente viu acontecer um hype. Sim. Os NFTs, inclusive para muitos jogadores de futebol, viraram um investimento. O nosso Bored Ape, o macaquinho chateado, custava uma fortuna, de repente não custava mais nada. E há uma sensação de que esse tipo de tecnologia pode eventualmente até acabar, embora eu não acredite nisso. Eu vejo muito mais um ciclo
daquele formato hype. As tecnologias, quando são apresentadas à sociedade, têm um pico de expectativa, um vale de desilusão, e depois sobem e atingem um platô. Esse hype cycle, que ficou tão famoso na tecnologia da informação, quando a gente fala de adoção de soluções, na minha opinião, se aplica também ao NFT. Como você enxerga o uso dessa tecnologia no esporte? Legal. Claramente, muitos clubes de futebol aderiram ao NFT quando a gente estava nesse ciclo do hype. E eu acredito que ela não deve ir embora se ela for bem utilizada. Ela pode sim ser uma ferramenta de interação com esses torcedores e não somente como uma ferramenta para fazer mais dinheiro, para aproveitar esse hype. Então, a gente vê muito bem alguns clubes, principalmente fora do país, conseguindo colocar NFT como esse ponto de contato. Então, muitas vezes, quando o torcedor adquire esse NFT, ele passa a ter uma ponte mais clara de opinar dentro do clube, opinar no que ele tem de percepções, de direcionamentos. Então, ele se torna um braço ali também de decisão, que pode facilitar algumas coisas e que isso é importante em todo o negócio, né? Você ter o cliente próximo, entendendo as dores e as demandas, é ótimo para a gente poder saber os direcionamentos. E aí que pode ser a entrada do NFT, virar essa ponte, né? Não somente uma nova fonte de receita para um clube, mas facilitar essa via de mão dupla, de contato. Quando ela não é bem utilizada, ela passa bem essa sensação de que o clube utilizou aqui o negócio, alavancou a geração de receita e eu não consegui ter essa entrega. Então é um dos problemas que alguns clubes estão enfrentando agora, depois de um ciclo já de utilização, que é o desuso desse negócio. Então, como talvez pegar isso e começar a fazer ações claras de entrega para esse torcedor, acho que é uma boa questão que deve surgir, não só com essa tecnologia, mas outras, que alguns clubes também surfaram, como metaverso, entre outras, que fizeram muito sentido no momento. Elas devem ser analisadas hoje para saber como ela cabe nessa sociedade agora, que já passou esse momento do hype, já passou a desilusão, mas agora estamos realmente... Como que a gente dá um real uso para esse negócio? Quando a gente fala de clube de futebol, a gente fala de engajamento, e engajamento é um produto de amor, dinheiro e glória. Você gosta de alguma marca, de alguma empresa, você se relaciona com ela. Alguma marca te dá algum tipo de benefício financeiro, você se relaciona com ela. E aí pode ser aquele restaurante que você vai 10 vezes para na 11ª ter uma sobremesa de graça. Então você recebe um benefício financeiro para ficar engajado, ficar envolvido com aquela marca. Ou status. As redes sociais são uma prova de que status ajuda a mover as pessoas. A gente posta fotos em lugares legais, posta vídeo fazendo coisas legais, porque isso cria uma espécie de diferenciação em relação à comunidade da qual você faz parte. Um clube de futebol, ele pode usar esses 3 pilares. A gente vê algumas marcas, como a Apple, por exemplo, ela é muito ligada ao status, porque são soluções mais caras. Ou os Apple maníacos que adoram aquela marca porque acham que o design, o uso e por aí vai. Um clube de futebol pode usar todas essas variáveis. Sim. As pessoas amam seus clubes de futebol, ele pode usar o engajamento através de benefícios financeiros e ele pode usar engajamento a partir do status de, por exemplo, vender um pedaço da camisa, botar o nome no site, botar o rosto num post de social media daquele clube e por aí vai. Como você vê o uso desses recursos através da tecnologia? Legal. Uma boa pergunta. Hoje em dia, né, o futebol, historicamente, ele vive dos patrocínios. Basicamente, essa é a principal fonte de renda de muitos anos, depois da televisão, é uma das principais fontes de rendas. Então, tudo isso que você citou está sendo olhado como uma nova asset que pode ser explorada e ser monetizada e também virar essa ponte de contato com o torcedor. Eu brinco que o torcedor de um clube de futebol, talvez para um clube é o menor CAC hoje, porque ele não vai comprar do Corinthians, ele não vai comprar do Palmeiras, ele vai comprar do São Paulo, então... Desculpa, vou só fazer um parênteses, custo de aquisição de cliente. Quanto custa você colocar
aquele cliente no seu ecossistema. Duas variáveis importantes, CAC e LTV, que é o lifetime value, enquanto aquela pessoa te traz de dinheiro no tempo. Exatamente. Fechado meu parênteses. Perfeito, obrigado pela consideração. E é exatamente isso. Eu brinco também que é a indústria da paixão, não é a indústria do futebol. São pessoas que são apaixonadas por aquilo. E é um desafio tornar isso também uma fonte de receita. Então, as redes sociais vêm para facilitar isso. A gente sabe que consegue ter muito claramente o termômetro da torcida e isso facilita na hora de inserir novos produtos, inserir novas ações, como que o clube se porta. E eu vejo que o maior ativo é estar próximo dessas pessoas que são os lovers que você comentou, para entender as reais necessidades. Porque uma vez que eu entendo a real necessidade, assim, é óbvio que nós devemos entregar resultado dentro de campo. Mas vai além disso. Para, às vezes, um torcedor ele passar 10 anos acompanhando um clube, às vezes, sem um clube ganhar um título, é muita paixão. Às vezes, tem casamento que não dura esse tempo se não tiver tantas emoções, né, sem dúvida, dentro disso, né? Então, faz parte de um clube também dar esse respaldo para esse torcedor dentro desse tempo e de entender na real necessidade dele. E aí é onde vem essa questão de como que a gente usa essas pessoas para entender realmente a necessidade. E aí não existe uma receita clara. Os clubes estão entendendo como que funciona esse negócio, eles estão entendendo que tipo de serviço e produto servem, e pensa comigo, pode servir qualquer coisa, porque você como pessoa, como torcedor, você tem N necessidades. E aí é onde que nós devemos, como um clube tendo essa responsabilidade social, entender a real necessidade de que aquilo que a gente vai direcionar, seja um produto, seja um serviço, vai nos aproximar e vai aproximar essa pessoa também do clube de futebol. Então, acho que é um grande desafio, não tem uma receita clara ainda de como tratar mais próximo esses lovers, como você disse, mas é aí onde está o nosso principal ativo, que nos força a crescer cada vez mais e estar mais próximo dessas pessoas. Os modelos de gamificação podem ser uma saída nesse sentido? Totalmente, totalmente. Porque se eu entendo um outro termo, né, os heavy users, que são realmente aquelas pessoas que tudo que o São Paulo lança, ele vai lá e compra. Todo jogo ele sai daqui, ele vai para o Rio, ele vai para Brasília, ele acompanha o clube, ele vai assistindo os jogos. Tem gente que investe muito dinheiro durante o ano para poder estar próximo do clube. Então essas pessoas, a gente também entendendo, tem uma estratégia hoje por trás do São Paulo de fonte de dados, de entender quem são essas pessoas, entender a jornada, para a gente também facilitar essas pessoas, os acessos que essas pessoas, que são os heavy users, né, os realmente usuários mais pesados da nossa marca, como ela pode ter benefícios que outros não têm. E aí é onde entra a gamificação, porque eu entendo que ali é meu primeiro ponto de validação de negócio, né? Se ele está feliz, talvez é o produto que faz sentido eu rolloutar e aumentar ele numa escala maior. Quando a gente olha para frente, dados, IA, como você vê essas tecnologias que estão chegando no geral no mercado? Claro que IA a gente está falando há 2 anos aqui, mas do ponto de vista prático tem pouca coisa consistente entregue ainda pelas organizações para os seus clientes. Como você enxerga essas novas tecnologias e o que mais a gente deve ver chegando aqui, que deve mudar a forma através da qual nós nos relacionamos com os nossos clubes preferidos? Legal. Eu acho que o primeiro ponto é entender um clube de futebol como plataforma, né? Plataforma de distribuição. Não somente como paixão, como um hobby que a gente acompanha, é entender isso como plataforma. Quando a gente entende como plataforma, a gente entende que a gente está na vida dessas pessoas. E estando na vida delas, a gente precisa entregar o melhor produto, serviço que elas querem. Então, inteligência artificial, por exemplo, eu já vou citar uma questão de experiência, mas hoje ela está muito mais focada no futebol. Ela entrega muito mais para o futebol, que é a questão da análise de performance e desempenho. Então, ela entrega muito bem isso. Mas quando a gente fala para público, ela ainda tem muitos gaps que dá para a gente poder fazer e pensar em inúmeras formas de impactar essas pessoas. Um exemplo é apenas a pontinha ali do iceberg, mas o São Paulo recentemente reviveu o Tele Santana por meio de uma inteligência artificial, ele dando as honras para os torcedores, falando esse
esse processo, e você vê nos comentários pessoas falando, eu mostrei isso pro meu filho chorando, eu me impactei muito. Então, eu acho que nesses pontos, seja Deep Tech, seja coisas mais profundas, a gente tem que sempre tentar pensar no ponto de entretenimento, por meio dessa indústria que é a indústria da paixão, que é aí onde a gente vai facilitar essa conexão com o torcedor para com o clube de futebol. E não depender somente das interações que são relacionadas ao match day, que é o dia do jogo. No dia que a pessoa acorda, ela sabe que ela vai no jogo e ela volta para casa. Esse dia é um dia muito importante também para a gente poder preparar ações de impacto como um clube de futebol, porque ainda é importante a bilheteria para um clube de futebol. Mas tudo que vai além disso, essas pessoas que estão longe, que também não vão no estádio, a IA ela pode ser uma ferramenta que vai facilitar esse negócio. Metaverso é uma delas que alguns clubes tomaram algumas ações. A gente tem um projeto também que em breve deve ir para o ar, que é para estar nesse ambiente onde as novas gerações também estão chegando. Porque hoje uma criança de 10 anos, você pergunta para ela que time ela torce. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ela fala, eu torço para o Real Madrid. Então, essa internacionalização de clubes está muito maior. Então, a gente precisa marcar presença nas novas gerações, principalmente quando as que nascem escolhem um clube brasileiro, elas escolhem aquele que está mais em alta, na última década, nos últimos 5 anos. Então, como estratégia, nós precisamos estar nesses ambientes das novas gerações. E eu acho que isso vai ser o grande diferencial dos próximos anos, um clube se entendendo como plataforma e estando em todas essas áreas, cativando as novas, renovando base de torcedores, cativando essas novas gerações que estão vindo e entregando produtos que hoje talvez a gente nem imagine que daqui a pouco vão ser entregues por um clube de futebol. Uma outra indústria também pautada pela paixão, você deu o exemplo do Tele Santana, meu querido amigo João Marcelo Bosco, ele filho da Elis Regina, que esteve à frente ali daquela campanha publicitária onde a Maria Rita e a Elis Regina cantaram como nossos pais, deu depoimentos de receber feedbacks muito poderosos, bastante parecidos com isso que você falou sobre o Tele, e fico imaginando que essa pode ser uma ferramenta de fato muito importante para colocar os mais novinhos que estão chegando ali frente a frente com os seus grandes ídolos. Olha, eu ficaria aqui fazendo muitas perguntas, porque esse é um tema que eu gosto mais. Na verdade, essa é a junção de 2 temas Sim. que eu gosto demais, mas infelizmente o nosso tempo acabou. A gente vai voltar daqui a algum tempo para falar mais sobre essas novas tecnologias. Perfeito. José Oliver, Head de Inovação do São Paulo, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, André. Obrigado. É isso. Semana que vem a gente se encontra por aqui e segue desvendando os mistérios da nossa sociedade, cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve ver. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.